Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tia. Boa tarde, Boa professor. tarde, tia. Boa tarde. Vocês sabem que hoje nós vamos iniciar nosso livro 4, né? Pegaram o livro 4? Isso mesmo. Ô, tia, Oi. antes de entrar na reunião, olha o que eu tava desenhando. Desenha bem. Parabéns. Aí depois eu vou pegar e vou pintar ele. Então tá bom. Cadê as câmeras da Catarina, da Nicole? Ítalo, tava tudo escuro, agora conectou. Não, tia, por causa que Ô, o tia, sol hoje é o abaixou quê? e aí tudo fica escuro, que eu tenho esse trem Entendi. aqui, ó, que tampa. O que? Entendi. O que você disse, Manuel? Ô tia, hoje que matéria? História? Livro 4. Peguem os livros de vocês, vou fazer o compartilhamento de tela, tá? Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, esse é o nosso livro 4, o último livro de história. Como a gente tem aula até dezembro, nós já vamos ter concluído ele já, tá? Ô, tia, a gente vai ter aula até que dia? Simulado de vocês é dia 17. Então, até dia 17 de dezembro. Tá bom? Ok. Aqui, ó. Nós saímos lá de Roma, né? No livro 3, finalizamos estudando Roma. Agora a gente vai entrar para o processo do mundo antigo para o mundo medieval, tá? Então a gente estudou as antigas civilizações, agora a gente estudou Egito, Grécia, aí terminamos em Roma. Agora nós vamos estudar o mundo medieval europeu, por último, o mundo medieval árabe, tá bom? Como se processou a passagem do mundo antigo para o mundo medieval? Aqui é uma imagem, né? Então, olha aí. Gente, o período histórico para essa mudança de período na sociedade, isso foi um processo lento, tá? Não foi um processo rápido. Desculpa aqui. Tenho agonia de vocês já quando eu vou falar, mas você dá aula sentada. À tarde, nunca vi tanto som que dá, não é? Então, foi um processo lento, não foi uma coisa assim rápida. Nós vamos estudar um pouquinho como isso aconteceu. Então, o mundo medieval europeu, né? A gente vai entender como que era exercido o poder, como era a ordem feudal europeia, Reino dos Francos, pirâmide social, como ela era classificada, a igreja medieval, qual é a igreja que dominava, como viviam os povos, a economia, o trabalho, religião, cultura. Então, dê uma olhada nessa imagem aqui. O que vocês estão vendo? Nessa primeira imagem. O Uma que vocês... batalha, tia? Hã? Uma guerra. Eu acho que é uma guerra. Oi? Uma guerra? Eu acho. É, isso aí, sei lá.
pessoas Uma batalha. cavalo, Pois é, e o que mais que vocês veem além do contexto? castelo, Os personagens. Cavaleiros, alguém falou. O que mais que vocês estão vendo na imagem? cavalos, tem uma mulher ali em cima, eu acho. Cavalo. E o que mais? Castelo, Castelo. Castelo, as pessoas. Isso mesmo. Então vamos entender como que isso tudo funcionava? Isso aqui é um pergaminho do século XV, tá? Representando aí o cavaleiro Lancelot durante a batalha da conquista do castelo do Dolorous Gard, tá bom? Então, quando a gente observa essa imagem aí, né? A gente começa a notar as características típicas da arquitetura, vestes desse período medieval, tá? Então, olha só. A linha do tempo, nós vamos olhar juntos, né? Com a ajuda do professor, a linha do tempo refere à Idade Média. Ela é uma representação, né? De duração aproximada desse período medieval na visão dos historiadores, tá? Então, essa linha do tempo vai destacar a Alta Idade Média, que é entre o século V até o século XI, corresponde ao período do surgimento da ordem feudal europeia, e também a Baixa Idade Média, que é do século XI a XV, que compreende o período da expansão posterior da crise da ordem feudal europeia. Então, isso é uma introdução, meninos, para o que vocês vão estudar lá no 7º ano, tá? Conteúdo do 7º. Então, marque isso aí, que é esses marcos em que representa cada um, por favor. Então, lá no século V, a gente tem a Alta Idade Média, vai até o século XI. Do século XI até o século XV, começa a Baixa Idade Média. Então, a Baixa Idade Média, ela vai acontecer em um período em que tem uma crise na sociedade feudal. E a gente vai entender agora o que era a sociedade feudal, como ela se organizava. Então, olha só. A Europa medieval, ela definiu a partir das invasões dos bárbaros germânicos. Vocês lembram que lá na Roma, os bárbaros germânicos já estavam invadindo a Roma? Lembra que a gente estudou isso? Então, a Europa, ela se definiu a partir dessas invasões. Os bárbaros germânicos eram os ingleses, tá? Eram povos, né, que ocupavam a região da Germânia, sobre os antigos limites do Império Romano, e aí teve sucessivas invasões, né, entre esses povos, que acabou contribuindo para a queda do Império Romano no Ocidente e determinou a partir daí o início da construção de uma nova ordem política, econômica e social em toda a Europa, que foi intitulada como feudalismo, tá bom? Marca isso daí. Essa é a explicação de como isso aconteceu. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o reino dos burgúndios, os principais, tá? Então, como era exercido o poder no mundo medieval europeu? Aqui tem um cronograma de como foi esse processo, tá? Então, lá no século V, começa, né, a nova ordem social, que é a ordem feudal, no século V, com as invasões germânicas. Depois, século VIII, ocorrem as invasões árabes. E, por último, as invasões vikings, lá no século IX. Então, agora a gente vai entender por que houve essas invasões e o que cada uma contribuiu. Os bárbaros germânicos começou lá no século V, invadindo o norte do Império Romano, que hoje é a Alemanha. Então, eles se dedicavam a práticas agrícolas, a caça e a pesca. Convívio entre romanos e germânicos foi de certa forma bem pacífico até o século VI, tá? Em alguns momentos, os germânicos eles eram aliados do exército romano. Mas, no entanto, esse posicionamento, pelas constantes ameaças dos hunos, que eram os bárbaros da região central, que buscavam novas terras para a produção de pastagens e produção agrícola,
as tribos bárbaras da Germânia intensificou a partir do século V e o processo de conquista territorial dessa região ela foi decadente, né, no Império Romano. As diversas tribos germânicas que invadiam esses territórios eram os francos, os anglos, saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, etc. Então, eles invadiram e ocupou novos espaços do continente europeu a partir do século VI e V e inaugurou aí, gente, a nova ordem política com seus respectivos reinos, tá? Então, eles destruíam, né, aquela ordem secular centralizada pelo poder do Império Romano e começa a nova ordem chamada de ordem feudal. Aí, lá no século VIII, teve as invasões bárbaras dos bárbaros árabes, que foi os povos que eram de origem árabe, eles habitavam as regiões do Oriente, né? E eles iniciaram esse processo também de conquista de novas terras na Europa, e eles foram organizados pelos califas, né? Então, que eram os chefes políticos que sucederam Maomé, que era o fundador da religião islâmica. Então, os califas, eles empreenderam o nome, né, da conversão dos povos infiéis como uma audaciosa política expansionista. Então, eles foram responsáveis para ampliar o domínio territorial árabe na região do Oriente, né, no norte da África, também na Península Ibérica. E o resultado de tudo isso foi a prática, né, de uma política expansionista para os povos europeus e a diminuição do comércio marítimo por causa do bloqueio do litoral do Mar Mediterrâneo pelos árabes, tá? Imposta pelos árabes. As invasões árabes, elas promoveram o declínio do comércio marítimo europeu, ampliou a instabilidade política vivida na Europa, reforçou aí um fundamento econômico daquela sociedade de desenvolvimento nas práticas agrícolas e também houve nesse período uma instabilidade rural, tá? Que tornou aí a principal referência para a sobrevivência e ao mesmo tempo um símbolo de prestígio político no poder social. Aí, meninos, tem outros povos também considerados bárbaros, que eram os Vikings. Quem já ouviu falar desses povos? Nunca ouvi falar. Oi? Nunca ouvi falar. Nunca? Os Vikings, eles começam a invadir parte da Europa lá no século 9 e 10, tá? No fim do século 9, que era uma terceira invasão, né? Leva as invasões que agravou aí, ó, conturbou muito o quadro político europeu. Os Vikings ou normandos, que era o nome deles, que eram homens do norte, eles eram originários da região da Escandinávia. Eles promoveram uma série de incursões sobre os reinos dos francos, dos anglo-saxões e todos os demais reinos germânicos já organizados no continente europeu, tá? Então, sobretudo o saque, a pilagens praticadas pelos vikings fizeram com que eles se aprofundassem no clima de pânico e instabilidade reinante na sociedade europeia. Eles eram muito cruéis, eles não tinham piedade e onde eles entravam, eles matavam todos, tá? Quando não, eles levavam alguns sobreviventes como escravos. Vocês estão acompanhando bem o que a tia está falando? Tá. Então, até agora, o que a gente viu? Com o início das invasões, que começou a surgir uma nova ordem social, né, na Europa, que é a ordem feudal europeia. Agora a gente vai entrar dentro do tema ordem feudal europeia e entender como ela se estruturou. Então, pelo que a gente viu, né, a gente viu que a sociedade medieval ela contribuiu muito a partir da realidade marcada, ela contribuiu muito para essa nova ordem feudal, marcada por muitas guerras, muitas invasões. Não, vocês não precisam preocupar na minha imagem, não.
de enxergar eu não, só mesmo prestar atenção no livro que eu tô compartilhando, tá? Tá bom? A imagem da tia tá escura mesmo, não tem problema não. Então, olha só, o que agravou muito aí, né? Essa nova ordem feudal que foi instaurada era a realidade em qual ela foi instaurada, porque ela foi marcada por guerra, por invasões de grande instabilidade. Dentro dessa realidade é que se organizou a ordem feudal europeia. Mas o que quer dizer, né? O que significa a palavra feudo? Feudo, gente, traduz um gesto de concessão ou transferência de direitos ou benefícios entre os membros da sociedade europeia no período medieval. Marque isso aí também, importante. Esses benefícios ou esses direitos, Emanuel, você quer dizer alguma coisa? Tá aqui que você levantou a mão. Eles eram concedidos e eles podiam variar de acordo com a necessidade e a ocasião. Então, o feudo ele poderia se traduzir, na verdade, na concessão de um título de nobreza ou um direito de cobrar imposto ou ainda na concessão de um lote de terras. Então, marque isso daí também que é importante, tá? Em troca, tá, desse benefício concedido, o beneficiado ele se comprometia a prestar fidelidade ou determinado tipo de serviço ou obrigação para aquele que lhe concedia o benefício, tá? Então, ou seja, a pessoa que era concedida esse benefício a ela ia ter que prestar serviço. Então, olhem bem a imagem aqui do lado, tá? Então, o grave quadro dessa instabilidade política fortaleceu, né, os membros dessa sociedade com os laços feudais, tá, de dependência e reciprocidade como uma forma de assegurar proteção, direitos e benefícios, tá, em uma realidade que era abalada por muitas guerras e invasões. Então, o que quer dizer isso? Feudo é justamente uma organização social em que um senhor um que tinha mais condições financeiras do que outro fazia um acordo com quem tinha pouca condição financeira. O acordo entre eles era que aquele que tinha pouca condição financeira trabalharia nas terras daquele que tinha mais condição financeira, produziria para ele, em troca ele teria comida, trabalho e proteção. Justamente em um período em que a Europa estava sendo toda invadida por grupos bárbaros, tá? Então aqui, gente, a gente pode dizer que a ordem feudal europeia, ela se dementou a partir de duas situações, tá? Então, primeira foi a ruralização da sociedade. Então, teve aí um clima de guerras, ela testemunhou gravemente um processo do êxodo urbano e, consequentemente, esvaziamento da vida nas grandes cidades. Então, as pessoas deixaram as cidades para viver nos campos. E por segundo, né, a consolidação das relações servis da produção. Então, diante dessa instabilidade política e de insegurança que foi provocada por todas essas invasões do Império Romano, parte da população ela submeteu a relação de servidão a uma prática social de dependência que era baseada no cumprimento de uma série de obrigação e obediência aos seus senhores das terras, em troca de proteção, moradia e alimento. Como eu havia dito para vocês, marque esse parágrafo aí, tá bom? Outra coisa, os servos, que eram aqueles que eram submetidos a essa relação de servil, eles recebiam uma área para cultivar e se comprometiam em prestar serviço, entregar parte da sua produção ao senhor da terra. Em tempos de guerra, os servos eles eram obrigados a prestar serviços militares aos seus senhores. Então, o que quer dizer isso? O senhor da terra, aquele que era o dono da terra e estava dando uma parte dela para as pessoas que não tinham condição de morar.
Quem era que não tinha condição? Aqueles que estavam vindo das cidades e não tinha fazenda e nem lote de terra para viver, tá? Então, a relação servil, ela foi crescendo muito, tá? Então, eles recebiam uma área para cultivar, eles prestavam serviços aos senhores dessas terras, tá? Tudo que precisavam, eles fariam. Essa relação aí, ela foi crescendo em toda a Europa Ocidental e a origem, ela se remete ao final do Império Romano com a constituição do sistema do colonato, que era praticada entre proprietários de vilas romanas e a plebe trabalhadora. Pelo direito à posse de uma gleba quer dizer direito à posse de um terreno próprio, tá? Para cultivar. No interior da propriedade rural, o colono se comprometia a pagar impostos com o trabalho gratuito e com parte da sua produção. Então, gente, o que é importante a gente destacar? Que apesar do servo se subordinar aos impostos e ao trabalho gratuito, o trabalhador servil ele não pode ser considerado escravizado, ele não era escravo. Então, o trabalhador escravizado ele é explorado como mercadoria e desprovido de qualquer direito. Então, seu proprietário ele tem sobre ele todo o direito de vida e de morte. Então, ele podia negociá-lo, vendê-lo, alugá-lo. Por sua vez, o trabalhador que trabalhava como servo aqui não era considerado a propriedade do senhor. Mas o servo ele detém, o direito à gleba, ou seja, ele tem direito a um pedaço de terra, onde ele vai realizar a sua produção, tá? E constituir ali sua família, tá bom? Ficou claro isso? Sexto ano. Sim? Sim. Então, as relações de suzerania e vassalagem. Entre os povos da Germânia, em tempos de guerra, os guerreiros e seus comandantes eles estabeleciam uma relação de fidelidade. Essa relação era conhecida como comitatus, onde os comandados juravam honra e lealdade ao chefe militar, e o chefe militar se comprometia em proteger seus soldados, tá? Os germânicos, eles não utilizavam moedas, então assim, após a conquistar os territórios, os guerreiros eram recompensados com lotes de terras que eram concedidos pelo comandante que os liderou. Essa tradição exerceu importante influência na constituição do feudalismo, principalmente na construção dessas relações de suzerania e vassalagem entre os membros da nobreza feudal. Gente, a nobreza feudal nada mais é que isso aqui, ó. Grupo social, incluindo reis que possuíam poder político, militar e econômico em determinada extensão territorial. Os nobres eram proprietários de parcela considerável dos domínios territoriais do mundo feudal e viviam de privilégios repassados entre gerações hereditariamente, tá? Então, só para a gente entender. Economicamente falando, essa unidade de produção na sociedade feudal era o senhorio, que era a grande propriedade rural. Entretanto, o senhorio ele poderia transformar-se em um feudo, em uma estratégia bem definida para a concessão de direitos, mas isso também poderia ocorrer quando os membros da nobreza tinham o objetivo de ampliar seus exércitos, eles cediam a outros senhores o seu senhorio. Além das terras, eles podiam ser concedidos o direito de cobrar imposto, administrar, fazer justiça nos limites do senhorio. Daí, gente, dessa forma, a política na sociedade feudal ela era defendida por laço de fidelidade, dependência recíproca, tá? Entre quem concedia benefício e terra, que eram chamados de suzeranos, e aqueles que recebiam essas terras, que eram os vassalos. Marque isso aí. De acordo com o suzerano e vassalo, era formalizado por meio de cerimônia de homenagem ou contrato de vassalagem. Era um ritual, gente, em que o vassalo se ajoelhava com a mão entre as do seu suzerano, como aqui na imagem, e jurava homenagem ao seu senhor pela terra recebida, e em seguida o vassalo ficava de pé e abraçava o seu suzerano. Era assim que funcionava.
Em troca dessa doação e da proteção do feudo, que eram oferecidas por seu suzerano, o vassalo ele comprometia obrigatoriamente a jurar fidelidade, prestar serviço militar para o seu suzerano. Essa relação era praticada entre os membros da nobreza feudal, tá? Também é importante a gente lembrar que a política de doação dos feudos, ela poderia se transformar um vassalo do rei em um suzerano de outro nobre, tá? Esse nobre, ele não devia fidelidade ao rei, mas ao nobre que lhe doou o feudo. Então, funcionava assim. Então, esse vassalo, ele poderia se tornar posteriormente um nobre, a partir do momento em que ele doasse parte da sua terra para outro vassalo, tá bom? Então, de certa maneira, essas possibilidades aí, gente, acabou comprometendo o exercício da autoridade política do rei. Ao longo da Idade Média, do período medieval, realizou-se essa integração cultural do antigo mundo romano com as concepções políticas do mundo germânico. Elas foram bem responsáveis para definir toda a base política feudal, tá? Tanto de valores germânicos no mundo medieval europeu e a concepção política das relações de suzerania e vassalagem, além da prática da economia agrícola e da subsistência. Já os valores romanos no mundo medieval europeu herdou os fundamentos religiosos da doutrina cristã, as línguas latinas, as relações servis de produção, originárias do antigo sistema do colonato que foi estabelecido ao final do Império Romano, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não, tia. Conexão de internet, Catarina, que tá ruim. Vocês têm alguma pergunta sobre esse conteúdo? Não. Então, vocês entenderam como que funcionava a sociedade feudal, né? Nós vamos ficar por aqui. A tia não vai passar a tarefa hoje, que eu vou concluir esse conteúdo do primeiro capítulo, depois eu seleciono as tarefas, tá bom? Então, por hoje é só, nós vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua com o Reino dos Francos, tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus, meninos. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau. Saiu muita gente da aula, né, gente? Tchau, Bia.